Sétimo. Que significa, hoje, para o Oriente, a palavra de ordem de ditadura democrática. Depois de se ter erroneamente aproximado da maneira stalinista de interpretar as etapas históricas, maneira digna de um filisteu evolucionista e não de um revolucionário, Hadek procura canonizar a palavra de ordem de ditadura democrática do proletariado e dos camponeses para todo o Oriente. A hipótese de trabalho, do bolchevismo, adotada por Lenin no curso de determinado país, por ele próprio modificada, concretizada e por fim abandonada em dado momento, torna-se para Hadek um esquema superhistórico, quando não se cansa de repetir em seu artigo. Essa teoria, como a tática que lhe corresponde, é aplicável a todos os países de capitalismo incipiente, onde a burguesia ainda não resolveu os problemas herdados das formações sociais e políticas precedentes. Aprofundando bem essa fórmula, vê-se que não passa de uma justificação solene das posições ocupadas por Kamenev em 1917. Teria a burguesia russa resolvido os problemas da Revolução Democrática com a Revolução de Fevereiro? Não, já que todos esses problemas, e eles como predominante, o problema agrário, ficaram sem solução. Como não compreendeu Lenin que a velha fórmula era sempre aplicável? Por que a abandonou? Hadek nos respondera, porque tinha sido realizada. Analisamos essa resposta e vimos sua inconsistência, sobretudo quando dada por Hadek, que afirma que a essência da velha palavra de ordem de Lenin nas formas do poder não consiste senão na supressão real dos vestígios de servidão mediante a colaboração do proletariado e dos camponeses, isto é, justamente o que não deu o regime de Kerensky. Por conseguinte, a incursão de Hadek ao nosso passado de nada vale para a solução do problema chinês, que é o problema mais agudo da atualidade. É inteiramente inútil dissertar sobre o que Trotsky compreendia ou não em 1905. Valeria mais a pena falar do que Stalin, Molotov e, sobretudo, Rykov e Kamenev compreenderam em fevereiro/março de 1917. Ignoro qual tenha sido a atitude de Hadek naquele período. Se considerar a ditadura democrática tendo sido realizada na época da dualidade de poderes, ao ponto de ter tornado tão urgente a mudança da principal palavra de ordem, precisará reconhecer que na China, a ditadura democrática funcionou de maneira muito mais completa e definitiva, sob o regime do Kuomintang, isto é, sob o domínio de Chiang Kai-shek e de Wang Qinwei, apoiados por Tan Pin-san. Nesse caso, a mudança de palavra de ordem se impunha ainda mais na China. Mas já terá sido liquidada na China a herança das formações sociais e políticas precedentes? Não. E o teria sido em nós em 4 de abril de 1917, quando Lenin declarou guerra a todo o grupo influente dos velhos bolcheviques? Hadek contradisse lamentavelmente, perde-se e agita-se em todas as direções. Notemos que não é por acaso que ele emprega a complicada expressão herança das formações, evitando ostensivamente o emprego de uma fórmula mais concisa, as sobrevivências do feudalismo ou da servidão. E por que isso? Porque ainda ontem Hadek negava essas sobrevivências, deixando sem base a palavra de ordem de ditadura democrática. Em seu relatório à Academia Comunista, diz Hadek: as fontes da Revolução Chinesa não são menos profundas do que as nossa Revolução de 1905. Pode-se afirmar sem receio de erro que a união da classe operária com os camponeses será ainda mais forte na China do que na Rússia de 1905, pela simples razão de que na China não temos duas classes a atacar, mas apenas uma, a burguesia. Sim, por essa simples razão. Mas se o proletariado e os camponeses só atacam uma classe, a burguesia, e não as sobrevivências do feudalismo, permita-me que lhe pergunte, como se chama nesse caso essa revolução? Tratar-se-á sempre de uma revolução democrática? Note-se que Hadek disse tudo isso, não em 1905, não em 1909, mas em março de 1927. Como conciliar as duas coisas? É muito simples. Em março de 1927, Hadek também se desviou do bom caminho, mas tomou outra direção. As teses essenciais da oposição esquerda sobre o problema chinês corrigiram radicalmente seu ponto de vista,
mas havia em suas palavras, por mim citadas, uma parte de verdade. A classe dos grandes proprietários fundiários quase não existe na China, estando eles ligados aos capitalistas desse país de maneira muito mais estreita do que na Rússia czarista. Por esse mesmo motivo, o peso específico do problema agrário é muito menor na China do que na velha Rússia, e, em compensação, é enorme o lugar ocupado pela tarefa libertadora. Por isso mesmo, o campesinato chinês não pode ser mais capaz do que o russo para uma luta revolucionária e política independente pela renovação democrática do seu país. E a prova disso está, por exemplo, no fato de não ter aparecido na China, nem antes de 1925, nem durante os 3 anos de Revolução, nenhum partido populista que marchasse sob a bandeira da Revolução Agrária. Tudo isso demonstra que a fórmula de ditadura democrática representa para a China, depois da experiência de 1925-1927, uma armadilha ainda mais perigosa do que para nós, a Revolução de Fevereiro. Haddad faz uma incursão a um passado mais remoto que também se volte contra ele. Trata-se desta vez da palavra de ordem de revolução permanente, formulada por Marx em 1850. Não se encontra em Marx, diz Haddad, a palavra de ordem de ditadura democrática, que foi o eixo político das opiniões de Lenin de 1905 a 1917 e que se integrou em sua concepção da revolução em todos os países de desenvolvimento capitalista nascente. Baseando-se em algumas linhas de Lenin, Haddad explica essa diferença de pontos de vista. A tarefa central da Revolução Alemã era a unidade nacional, enquanto que em nós era a revolução agrária. Se não se der um caráter mecânico a essa oposição, pode-se considerá-la até certo ponto justa. Mas em relação à China, o peso específico do problema nacional, comparado com o do problema agrário, é infinitamente maior na China, como país colonial, do que na Alemanha de 1848-1850. Isso porque na China, os problemas da unificação e da libertação aparecem ao mesmo tempo. Marx formulou sua concepção das perspectivas da Revolução Permanente quando ainda existiam tronos na Alemanha, quando a classe dos Junkers estava de posse da terra e a alta burguesia só era admitida na antessala do poder. A monarquia já não existe na China desde 1911. A classe dos grandes proprietários fundiários também não existe como classe independente. O Kuomintang nacional e burguês exerce o poder em um país onde as condições do regime de servidão se fundiram quimicamente, por assim dizer, com a exploração burguesa. O confronto que Haddad faz das posições de Marx com as de Lenin volta-se inteiramente contra a palavra de ordem de ditadura democrática na China. Além disso, Haddad analisa a atitude de Marx de um modo acidental, episódico e superficial, limitando-se ao Manifesto de 1850, no qual Marx ainda considera o campesinato como aliado natural da democracia pequeno-burguesa das cidades. Marx contava, naquela época, com uma etapa independente da Revolução Democrática na Alemanha, isto é, com o advento temporário de um governo dos pequeno-burgueses radicais das cidades apoiados pelo campesinato. Era esse o ponto essencial, mas foi justamente o que não aconteceu, e não por acaso. Já em meados do século passado, a democracia pequeno-burguesa era incapaz de realizar sua revolução independente. Marx registrou essa lição. Em 16 de agosto de 1856, 6 anos depois do referido manifesto, escreveu ele a Engels: "Tudo depende, na Alemanha, da possibilidade de sustentar a revolução proletária por uma espécie de segunda edição da Guerra Camponesa. Então, as coisas irão bem." Essas notáveis palavras, inteiramente esquecidas por Haddad, têm um alto valor para a compreensão da Revolução de Outubro e, de modo geral, de todo o problema que nos ocupa a atenção. Teria Marx saltado por cima da Revolução Agrária? Não, como vimos. Considerava necessária a colaboração do proletariado e dos camponeses na Revolução? Sim, era essa a sua opinião. Admitia a possibilidade do papel dirigente ou mesmo independente do campesinato na Revolução? Não, não admitia. Marx achava que os camponeses,
não tendo conseguido sustentar a democracia burguesa em uma revolução burguesa independente, e isso por culpa da democracia burguesa e não dos camponeses, poderiam apoiar o proletariado numa revolução proletária, e, então, as coisas irão bem. Parece que Haddad não quer perceber que foi precisamente isso que sucedeu em outubro, e de forma bem eloquente. As conclusões de tudo isso, no que diz respeito à China, são perfeitamente claras. A discussão gira em torno não do papel dirigente do campesinato como aliado e da enorme importância da revolução agrária, mas da questão de saber se é possível na China uma revolução independente agrário-democrática, ou se uma nova edição da Guerra Camponesa sustentará a ditadura proletária. Eis como se apresenta o problema. Querer apresentá-lo de outra forma significa não ter entendido e não ter aprendido coisa alguma, para só saber desviar e confundir o Partido Comunista Chinês. Para os proletários dos países do Oriente poderem abrir caminho para a vitória, é preciso, antes de mais nada, pôr de lado, rejeitar, pulverizar, varrer a teoria reacionária e pedante de Stalin e Martynov. O bolchevismo cresceu na luta contra esse evolucionismo vulgar. É preciso seguir não itinerários estabelecidos a priori, mas o curso real da luta de classes. É preciso repelir a ideia de Stalin e de Kuo Sinen ao quererem criar um turno para os países segundo os diversos graus de seu desenvolvimento, distribuindo-lhes de antemão rações revolucionárias. É preciso seguir o curso real da luta de classes. Para isso, Lenin é um guia incomparável, mas é mister considerá-lo em seu todo. Em 1919, ao sintetizar as conclusões do período decorrido, exprimindo-as em fórmulas teóricas cada vez mais lapidárias e tendo em vista, sobretudo, a organização da Internacional Comunista, assim interpretou Lenin a experiência do regime de Kerensky e de Outubro. Numa sociedade burguesa, com contradições de classes já desenvolvidas, só pode haver a ditadura da burguesia, aberta ou mascarada, ou a ditadura do proletariado. Nenhum regime intermediário é possível. Toda democracia, toda ditadura democrática, aspas irônicas de Lenin, não passa de domínio mascarado da burguesia. Foi o que demonstrou a experiência do país mais atrasado da Europa, a Rússia, durante sua Revolução Burguesa, isto é, na época mais favorável para a ditadura democrática. Essa conclusão constitui a base das teses de Lenin sobre a democracia, que foram o resultado da experiência combinada da Revolução de Fevereiro e da Revolução de Outubro. Haddad, como muitos outros, separa mecanicamente o problema da democracia do problema da ditadura democrática. A ditadura democrática não pode passar de um disfarce da dominação burguesa durante a Revolução. É o que tão bem nos ensinam a nossa experiência da dualidade de poderes, de 1917, e a experiência do Kuomintang chinês. Os epígonos são desesperados. Mesmo agora, continuam a opor a ditadura democrática tanto à ditadura da burguesia quanto à do proletário. Isso, porém, significa que a ditadura democrática deve ter um conteúdo intermediário, isto é, pequeno burguês. A participação do proletariado não modifica a questão, pois não existe média aritmética das diferentes linhas de classes. Se não se trata da ditadura da burguesia, nem da ditadura do proletariado, significa que a pequena burguesia deve desempenhar o papel determinante e decisivo. Mas isso nos leva a fazer a mesma pergunta já respondida por 3 revoluções russas e 2 revoluções chinesas. Hoje, nas condições de dominação mundial do imperialismo, a pequena burguesia é capaz de desempenhar um papel revolucionário liderante em países capitalistas, mesmo que esses países sejam atrasados e não tenham resolvido ainda suas tarefas democráticas. Conhecemos bem as épocas em que as camadas inferiores da pequena burguesia instauram sua ditadura revolucionária, mas então o proletariado, ou o semi-proletariado, ainda não se havia separado da pequena burguesia, mas era ao contrário, a sua falange militante em estado embrionário. Hoje a situação é muito diferente. É claro que a pequena burguesia é incapaz de dirigir a vida da sociedade burguesa moderna, mesmo atrasada, porque o proletariado, já estando separado da pequena burguesia,
se insurge contra a grande, e esta, nos quadros do desenvolvimento capitalista, reduz a pequena burguesia à impotência e coloca o campesinato diante da necessidade de escolher entre a pequena burguesia e o proletariado. Toda vez que o campesinato, seduzido pelas aparências, escolhe o partido da pequena burguesia, a realidade mostra que esse apoio serve no fundo ao capital financeiro. Se, durante a primeira Revolução Russa, ou no intervalo existente entre as duas revoluções, ainda se podia discutir o grau de independência, apenas o grau, do campesinato e da pequena burguesia na Revolução Democrática, essa questão está agora definitivamente resolvida, de maneira irrevogável, pelo curso dos acontecimentos dos últimos 12 anos. Depois de outubro, foi ela de novo colocada, praticamente, em muitos países sob diferentes aspectos e combinações, mas sempre se resolveu da mesma maneira. Depois da experiência do regime de Kerensky, a mais importante foi a do Kuomintang. Não menos significativa é a do fascismo na Itália, onde a pequena burguesia, de armas, arrancou o poder dos velhos partidos burgueses e entregou à oligarquia financeira. Era esse o problema polonês, onde o golpe de Estado de Piłsudski, dirigido contra o governo reacionário dos burgueses e grandes proprietários landiários, expressava as esperanças das massas pequeno-burguesas e até de largas camadas do proletariado. Não foi à toa que o velho social-democrata polonês, Warski, com receio de desestimar o campesinato, identificou o golpe de Piłsudski com a ditadura democrática dos operários e dos camponeses. Não podemos fazer aqui uma análise pormenorizada da experiência búlgara e da política vergonhosamente confusa dos Kolarov e dos Kabaktiev em relação ao Partido Camponês de Istambulice, ou do infame conluio com o Partido Camponês Operário nos Estados Unidos, ou do namoro de Zinoviev com Hadid, ou da experiência do Partido Comunista Romeno, etc., etc. Alguns desses fatos foram analisados em seus traços essenciais na minha crítica do programa da Internacional Comunista. As lições de outubro estão inteiramente confirmadas com essa conclusão fundamental. A pequena burguesia, e com ela o campesinato, não é capaz de dirigir a sociedade burguesa moderna, mesmo atrasada, nem em época de revolução e nem em época de reação. O campesinato só pode sustentar a ditadura da burguesia ou a ditadura do proletariado. As formas intermediárias só servem para mascarar, para disfarçar a ditadura da burguesia já abalada ou ainda convalescendo de algum embate, o regime de Kerensky ou de Piłsudski, ou o fascismo. O campesinato só pode seguir a burguesia ou o proletariado. Se o proletariado quiser, a todo preço, marchar com o campesinato que não o segue ainda, marchará, na realidade, a reboque do capital financeiro. Assim fizeram os operários que eram, em 1917, pela defesa nacional, na Rússia. Os operários do Kuomintang, inclusive os comunistas, na China. Os operários do PPS, em 1926, na Polônia, etc. Quem não compreendeu isso profundamente, nada aprendeu dos acontecimentos e faria melhor em não se meter em política revolucionária. A conclusão fundamental tirada por Lenin das lições de fevereiro e de outubro repudia definitivamente, sob o seu aspecto mais acabado e mais geral, a ideia de ditadura democrática. A esse respeito, ele escreveu e repetiu várias vezes, a partir de 1918. Toda a economia política, toda a história da Revolução e toda a história do desenvolvimento político no século XIX nos ensinam que o camponês só tem feito seguir o burguês ou o operário. Se ignorais a razão desse fato, é um conselho que dou aos que não o compreendem. Examinai o desenvolvimento de uma das grandes revoluções do século XVIII ou do século XIX, ou a história política de alguns países no século XIX, e tereis a resposta. A economia da sociedade capitalista é tal que só pode ser força dominante o capital ou o proletariado que o derroca. Não há outras forças na economia dessa sociedade. Lenin, Obras Completas, volume 16, página 217. Não se trata aqui da Inglaterra ou da Alemanha contemporâneas,
baseando-se nas lições de qualquer das grandes revoluções do século XVIII ou do século XIX, isto é, das revoluções burguesas nos países atrasados, Lenin chega à conclusão de que só é possível ou a ditadura da burguesia ou a ditadura do proletariado. Nenhuma ditadura intermediária ou democrática é possível. Como vimos, Haddad resume sua excursão teórica histórica num aforismo banal: é preciso distinguir a Revolução Burguesa da Revolução Socialista. Depois de chegar a essa etapa, Haddad aponta o dedo diretamente a Kucieniz e este, partindo do seu único recurso, isto é, do bom senso, acha incrível que se possa proclamar a palavra de ordem de ditadura do proletariado tanto nos países avançados quanto nos atrasados. Com a franqueza de um homem que não percebe nada, Kucieniz acusa Trotsky de não ter aprendido nada desde 1905. Eco de Kucieniz, Haddad exerce sua ironia contra Trotsky, o qual, como pretende Haddad, acha que a originalidade das revoluções chinesa e indiana consiste precisamente em não se distinguirem das ocidentais e em dever chegar, desde os seus primeiros passos, à ditadura do proletariado. Esquece uma bagatela: a ditadura do proletariado realizou-se justamente num país atrasado da Europa Oriental, e não nos países da Europa Ocidental. E Trotsky tem culpa de que o desenvolvimento histórico tenha prescindido da originalidade da Rússia? Esquece, além disso, que a burguesia, ou melhor, o capital financeiro, domina em todos os países capitalistas, apesar dos diferentes graus de seu desenvolvimento, de suas tradições, de sua estrutura social, etc. Isto é, apesar de toda a sua originalidade. Trotsky também não tem culpa, e sim o desenvolvimento histórico, de que essa originalidade não seja suficientemente respeitada. Que diferença existe, então, entre os países avançados e os países atrasados? Existe uma grande diferença, mas sempre subordinada às relações de dominação capitalista. As formas e os métodos da dominação da burguesia são extremamente diversos nos diferentes países. Num polo, temos a dominação direta e absoluta dos Estados Unidos. No outro, o capital financeiro, adaptando-se às instituições caducas da Idade Média asiática, submete-as, utiliza-as e impõe seus métodos, a Índia. Mas tanto num polo quanto no outro, domina a burguesia. Isso nos leva a supor que a ditadura do proletariado terá também nos diferentes países um caráter extremamente variado quanto à sua base social, às suas formas políticas e aos seus trabalhos imediatos e ao seu ritmo. Seja como for, só a hegemonia revolucionária do proletariado, transformando-se em ditadura do proletariado, depois da conquista do poder, poderá dar às massas populares a vitória contra o bloco dos imperialistas, dos feudais e dos burgueses nacionais. Presume Haddad que a originalidade dos países esteja à sua mente, em oposição a mim, quando se limita a dividir o gênero humano em duas categorias, a dos países maduros para a ditadura socialista e os que só estão maduros para a ditadura democrática. Serve-se de um lugar comum, cujo único resultado é impedir que os comunistas façam um estudo sério da originalidade de cada país. No entanto, um bom sistema de reivindicações e de ações, assim como um bem definido programa de luta pela influência das massas operárias e camponesas, só podem se basear no estudo pormenorizado da originalidade de cada país, isto é, do entrelaçamento real das diferentes etapas do desenvolvimento histórico. Um país que não fez ou não terminou sua revolução democrática apresenta particularidades extremamente importantes que devem constituir a base do programa da vanguarda proletária. É só com um programa nacional assim compreendido que cada partido comunista pode empenhar-se com bom sucesso em uma luta efetiva contra a burguesia e seus agentes democráticos, conquistando a maioria da classe operária e dos trabalhadores em geral. As probabilidades de vitória nessa luta dependem naturalmente e, sobretudo, do papel do proletariado na economia do país e, por conseguinte, do grau de desenvolvimento capitalista. Não é esse, porém, o único critério. Não é menos importante saber se existe nesse país um problema popular, de grande envergadura e de empolgante atualidade, que interesse à maioria da nação e cuja solução só possa ser dada por medidas revolucionárias extremamente audazes. É o caso do problema agrário e o do problema nacional, em suas diferentes combinações.
Dada a acuidade do problema agrário e dado o caráter odioso da opressão nacional, o proletariado dos países coloniais, a despeito de sua juventude e do seu desenvolvimento relativamente fraco, pode chegar ao poder, colocando-se no terreno da Revolução Nacional Democrática, mais cedo do que o proletariado de um país avançado que se coloque num terreno puramente socialista. Tinha-se a impressão de que, depois de outubro, já não era necessário demonstrar isso, mas durante os anos de reação e de deboche teórico dos epígonos, as noções mais elementares têm sido tão deturpadas que se é obrigado a recomeçar sempre pelo alfabeto. Significará o que se disse acima que todos os países do mundo estejam atualmente mais ou menos maduros para a Revolução Socialista? Não, é essa uma maneira falsa, mecânica e escolástica, stalinista bucariniana de colocar a questão. Indiscutivelmente, em seu conjunto, a economia mundial está madura para o socialismo. Isso, porém, não significa de modo algum que todo país, considerado isoladamente, esteja na mesma situação. Como instituir então a ditadura do proletariado em vários países atrasados, como a China, a Índia, etc.? Respondemos: a história não se faz por encomenda. Um país pode estar maduro para a ditadura do proletariado e, contudo, não estar ainda para a construção independente do socialismo, ou mesmo para grandes medidas de socialização. É preciso não tomar nunca como ponto de partida a harmonia pré-estabelecida da evolução social. Apesar do afetuoso abraço teórico de Stalin, a lei do desenvolvimento desigual ainda existe, manifestando sua força tanto nas relações entre países quanto na correlação das diferentes séries de fenômenos dentro de um mesmo país. A conciliação do desenvolvimento desigual da economia e da política só pode ser obtida na escala mundial. Isso significa, em particular, que o problema da ditadura do proletariado na China não pode ser considerado exclusivamente nos limites da economia e da política chinesas, e estamos aqui diante de dois pontos de vista que se excluem reciprocamente: o da teoria internacionalista e revolucionária da revolução permanente e o da teoria nacional reformista do socialismo em um só país. Não só a China atrasada, mas nenhum país do mundo poderá construir o socialismo dentro dos seus quadros nacionais. A isso se opõem não só as forças produtivas, que altamente desenvolvidas ultrapassam os limites nacionais, como também as forças produtivas que insuficientemente desenvolvidas impedem a nacionalização. Em Inglaterra, por exemplo, a ditadura do proletariado encontrará obstáculos e dificuldades, mas talvez tão grandes quanto as que irá encontrar a ditadura do proletariado na China. Em ambos os casos, as contradições só poderão ser suprimidas por meio da revolução internacional. Essa maneira de colocar a questão exclui a própria possibilidade de se perguntar se a China está ou não madura para a transformação socialista. É, todavia, indiscutível que a situação de atraso da China dificultará ao extremo as tarefas da ditadura proletária. Mas, repitamo-lo, a história não trabalha por encomenda, e ao proletariado chinês não é dado escolher. Significará isso que todo país, mesmo um país colonial atrasado, esteja maduro, se não para o socialismo, ao menos para a ditadura do proletariado? Não, não significa. Mas então, como fazer a revolução democrática em geral e nas colônias em particular? Respondo com outra pergunta. E quem disse que todo país colonial está maduro para a realização integral e imediata de suas tarefas nacionais democráticas? É preciso inverter o problema. Nas condições da época imperialista, a Revolução Nacional Democrática só pode ser vitoriosa quando as relações sociais e políticas do país estiverem maduras para levar o proletariado ao poder, como chefe das massas populares. E quando as coisas ainda não tiverem chegado a esse ponto, nesse caso, a luta pela libertação nacional só dará resultados incompletos e nefastos para as massas trabalhadoras. Em 1905, o proletariado da Rússia não tinha força suficiente para arrastar as massas camponesas e conquistar o poder. Foi por isso que a revolução ficou no meio do caminho, para malograr a seguir. Na China, onde o proletariado, apesar da situação excepcionalmente favorável, foi impedido pela direção da Internacional Comunista de lutar pelo poder, as tarefas nacionais se realizaram de maneira miserável, instável e ruim, sob o regime do Kuomintang.
Não se pode prever quando e em que condições um país estará maduro para a solução verdadeiramente revolucionária das questões agrária e nacional. De todo modo, podemos afirmar desde já, com toda a certeza, que tanto a China quanto a Índia só poderão chegar a uma verdadeira democracia popular, isto é, operária e camponesa, pela ditadura do proletariado. Numerosas etapas diferentes podem esperá-los. Sob a pressão das massas populares, a burguesia ainda dará passos à esquerda, para depois ferir o povo da maneira mais impiedosa. Períodos de dualidade de poderes são possíveis e prováveis. Uma hipótese, porém, está completamente excluída: a de que haja uma verdadeira ditadura democrática que não seja a ditadura do proletariado. Uma ditadura democrática independente só pode ter o caráter do Kuomintang, o que significa que será inteiramente dirigida contra os operários e os camponeses. É preciso compreender e ensinar isso às massas, sem ocultar a realidade das classes por uma fórmula abstrata. Stalin e Bukharin ensinaram que, graças à opressão imperialista, a Revolução Nacional na China podia ser realizada pela burguesia. Fez-se a experiência. Qual foi o resultado? O proletariado foi estrangulado. Disse o seguinte: é a vez da ditadura democrática. Mas a ditadura pequeno-burguesa não passou de um disfarce da ditadura do capital. E foi por acaso? De modo algum. O camponês só segue o operário ou o burguês. No primeiro caso, chega-se à ditadura do proletariado. No segundo, à ditadura da burguesia. Parece que a lição chinesa é bastante significativa. Mas os epígonos não desanimam. Eles respondem: era só uma experiência mal sucedida, e vamos recomeçar, para criarmos dessa vez uma verdadeira ditadura democrática. Por que meios? Pela colaboração do proletariado e dos camponeses, segundo a última descoberta de Radek. Mas já se fez isso. O Kuomintang se desenvolveu nessa base. Os operários e os camponeses já colaboraram, e a burguesia saiu-se com a melhor. Qual será a mecânica política dessa colaboração? O que ficará no lugar do Kuomintang? Quais partidos ficarão no poder? É preciso nomeá-los, descrevê-los mais ou menos. Tudo isso Radek replica, em 1928, que só mentalidades caducas, incapazes de conceber toda a complexidade do marxismo, podem se interessar por uma questão técnica de importância secundária, perguntando qual classe fará o papel de cavalo e qual o de cavaleiro. Um verdadeiro bolchevique, pretende Radek, deve se abstrair da superestrutura política, para só pensar nas bases classes. Ah, não, deixe de brincadeira. Estamos cansados de abstrações. Na China, fez-se abstração por meio da colaboração de classes, expressa sob a forma de partido com o proletariado no Kuomintang. Ficou-se a namorar o Kuomintang até perder a cabeça. Fez-se furiosa oposição à saída do Kuomintang. Desprezou-se questões políticas atuais pela repetição de uma fórmula abstrata. E, enfim, quando a burguesia quebrou bastante concretamente a cabeça do proletariado, ainda se propôs: vamos experimentar mais uma vez, e para começar, vamos abstrair da questão dos partidos e do poder revolucionário. Não, essa brincadeira não serve, não queremos voltar atrás. Todo esse equilibrismo é feito, como nos dizem, no interesse da união dos operários e dos camponeses. Radek previne a oposição de esquerda contra a subestimação do campesinato e recorda-lhe a luta de Lenin contra os mencheviques. Ao se ver o que se faz com as citações de Lenin, experimenta-se às vezes um amargo sentimento de revolta contra esse insulto lançado à dignidade do pensamento humano. Sim, Lenin disse por mais de uma vez que a negação do papel revolucionário dos camponeses constituía um traço típico dos mencheviques. E tinha razão. Mas, além dessas citações, veio o ano de 1917 e durante os 8 meses que separaram a Revolução de Fevereiro da Revolução de Outubro, os mencheviques formaram um bloco indissolúvel com os socialistas revolucionários. E nesse momento, os socialistas revolucionários representaram a enorme maioria dos camponeses despertados pela Revolução. Os mencheviques e os socialistas revolucionários consideraram-se então como sendo a democracia revolucionária, e nos fizeram observar que eram precisamente eles os que se apoiavam na união dos operários e dos camponeses, soldados. Assim, depois da Revolução de Fevereiro, os mencheviques se apoderaram da fórmula bolchevique de aliança dos operários com os camponeses.
chegaram a acusar os bolcheviques de quererem afastar a vanguarda proletária do campesinato para com isso arruinarem a revolução. Por outras palavras, os mencheviques acusaram Lenin de ignorar ou, pelo menos, de subestimar o campesinato. A crítica de Kamenev, Zinoviev e outros dirigiram contra Lenin não foi senão um eco da crítica menchevique. E a crítica atual de Radek também não passa de um eco tardio da crítica de Kamenev. A política dos epígonos na China, a de Radek, inclusive, é a continuação e o desenvolvimento da farsa menchevique de 1917. Alegando a necessidade da união dos operários e dos camponeses, tanto Radek quanto Stalin justificaram a presença do Partido Comunista no Kuomintang. Quando se chegou, casualmente, a descobrir que o Kuomintang era um partido burguês, recomeçou-se a experiência com o Kuomintang de esquerda. E os resultados foram os mesmos. Foi então que, por cima dessa triste realidade que desfez tão grandes esperanças, se elevou a abstração da ditadura democrática, oposta à ditadura do proletariado. Nova repetição do passado. Em 1917, ouvimos centenas de vezes de Seterelli, Dan e outros. Quando já temos a ditadura da democracia revolucionária e vós quereis a ditadura do proletariado, isto é, a ruína. Realmente, os homens têm pouca memória. A ditadura democrático-revolucionária de Stalin-Radek em nada se distingue da ditadura democrático-revolucionária de Seterelli-Dan. No entanto, essa fórmula é repetida em todas as resoluções da Internacional Comunista, fazendo parte do seu programa. É difícil imaginar da parte do menchevismo disfarce mais hábil e ao mesmo tempo vingança mais cruel de todas as ofensas que lhe fez o bolchevique em 1917. Mas os revolucionários do Oriente podem exigir que se lhes dê sobre o caráter da ditadura democrática uma resposta concreta baseada nos fatos e na experiência política, e não em velhas citações. A pergunta, o que é a ditadura democrática? Stalin deu por várias vezes uma resposta verdadeiramente clássica. Para o Oriente, é mais ou menos a mesma coisa que Lenin imaginava em relação à Revolução de 1905. Até certo ponto, esta fórmula se tornou oficial. É encontrada nos livros e nas resoluções consagradas à China, à Índia e à Polinésia. Lembram-se aos revolucionários as imagens de Lenin sobre eventos futuros que já se passaram há muito tempo, e interpretam-se essas previsões hipotéticas à torto e à direito, mas nunca da forma porque o próprio Lenin as interpretou depois dos eventos. Bem, diz o comunista do Oriente, baixando a cabeça, procuraremos imaginar as coisas exatamente como Lenin, a vosso ver, imaginava antes da Revolução. Mas dizei-nos, por favor, sobre qual aspecto essa ordem se apresentou na realidade? Como se realizou no nosso país? Em nosso país, se realizou sob o regime de Kerensky, na época da dualidade de poderes. Podemos dizer então que a nossa ordem de ditadura democrática se apresentou sob a forma do regime de Kerensky? Que estais dizendo? Absolutamente, nenhum operário obedecerá a essa ordem. O regime de Kerensky é o aviltamento perante a burguesia e a traição aos trabalhadores. Então, que devemos dizer? Pergunta com tristeza o comunista do Oriente. Deveis dizer, responde impaciente algum coassinem de plantão, que a ditadura democrática é exatamente o que Lenin imaginava em relação à futura República Democrática. Se o comunista do Oriente tiver presença de espírito, procurará acrescentar. Mas Lenin explicou em 1918 que a ditadura democrática só teve verdadeira realização na Revolução de Outubro, que estabeleceu a ditadura do proletariado. Não será melhor orientarmos o partido e a classe operária nesse sentido? De modo algum, nem por sonho. Isso é a revolução permanente. Isso é trotskismo. Depois dessa admoestação, o comunista do Oriente torna-se mais branco do que a neve dos mais altos cumes do Himalaia e renuncia a qualquer espírito de investigação. Dê no que der. E o resultado, já o sabemos, o aviltamento infame diante de Chiang Kai-shek ou aventuras heróicas.